comigo nenhum. O salário tá em dia? Cara, sim. Estamos bem, estamos focados, o salário tá em dia. Eu não vou colocar aqui pendência, eu tenho pendência, mas eu não vou estar colocando, não vou estar expondo ninguém. Não vou estar expondo ninguém. Eu não fiz isso em janeiro, quando me atacaram pra caramba em cima de mentiras. E mesmo assim, mantive meu respeito em nome da instituição, mas tive assim, oportunidade e posso dizer que total autonomia de colocar muita gente aqui para dar as caras. Só que por respeito ao clube, por respeito à torcida, eu jamais vou fazer isso, né? Quem sabe quando eu sair do Galo, não sei, pela conversa que eu tive com quem manda, posso sair do Galo no meio do ano, no final do ano. E quem sabe quando eu sair eu falo realmente que precisa ser falado. Ô Hulk, a torcida tá um pouco na bronca. Se você acha que já viu de tudo no futebol brasileiro, segura porque o que aconteceu com o Atlético Mineiro recentemente é daqueles episódios que explicam perfeitamente como um clube pode se perder completamente nos bastidores, dentro de campo e até na relação com a própria torcida. E hoje a gente vai destrinchar tudo isso, desde a goleada sofrida até a saída totalmente conturbada de um dos maiores ídolos da história do clube. Antes de continuar, já se inscreve no canal porque aqui a gente vai além do óbvio e explica o que realmente está acontecendo nos bastidores do futebol. Então já deixa o like e ativa o sininho para não perder nada. Vamos começar pelo cenário que acendeu o alerta máximo. O Atlético Mineiro levou 4-0 dentro de casa. E não foi só uma derrota, foi uma demonstração clara de um time completamente perdido em campo, sem organização, sem reação, sem identidade, um time que não conseguiu pressionar, não conseguiu marcar, não conseguiu sequer competir. Mas o problema não começa no jogo, ele começa antes, passa pelo durante e explode de vez depois da partida. E é aí que entra o ponto mais absurdo de toda essa história. Imagina a seguinte situação. O principal jogador do elenco, uma das maiores referências do clube, um cara que está na discussão de maior ídolo da história, vai com o time normalmente, entra no ônibus, chega ao estádio, entra no vestiário e simplesmente comunica que não vai jogar. Não estamos falando de um jogador qualquer, estamos falando do Hulk, o cara que ainda era visto como o último elo entre o time, a torcida e a identidade do clube. Ir com você no ônibus, chegar no caminho pro vestiário, receber alguma mensagem no celular, dar uma risadinha. E quando ele entra no vestiário, ele fala, galera, beleza, pra mim deu, tá? Não, tô fora aqui. Porra, irmão, ele é a maior referência do elenco. O cara tá no debate de maior ídolo do clube. Ele vai com o time no vestiário, no ônibus, entra no vestiário e fala, pra mim, tô fora. Mas, velho, se a partir do momento que o Hulk dá uma entrevista falando, quando eu sair eu vou falar, ele não teria nem que estar lá mais. Essa é a questão. Mas é isso que eu tô querendo dizer. Isso não se decide 40 minutos antes da bola rolar. Se fosse uma diretoria que tivesse coragem ou vergonha na... A chamada zona ali entre chamada entrelinha, né, que é o espaço entre as costas do volante e a frente do zagueiro, quem caiu ali jogou com liberdade. Foi Plata, foi Pedro, Arrascaeta no primeiro gol, o Lino, todo mundo. E o pós-jogo, a fala do Brax, se houvesse comando no Galo, ele era para ser demitido no vestiário, pô. Ele vai pra entrevista, aí vira e fala assim, não, realmente foi uma noite muito difícil e a gente vai sair dessa trabalhando muito. Porra, irmão, o teu time tomou 4-0 dentro de casa, com outro time treinando. Aí tu vai dizer que tá uma hora difícil e que vai sair dessa com coisa, mas eu tô aqui para falar do Hulk, e aí... destacando umas 4, 5 vezes. Não, o Hulk saiu do jogo num comum acordo. Porra, irmão. Acho que tem... Tem um mínimo de decência de prestar uma satisfação pra uma torcida como a do Atlético, cara. Então, eu acho que tem... Porra! O episódio do Hulk é o último episódio, mas não é que a coisa ficou ruim no Galo de domingo de manhã pra domingo de noite. Existe no Atlético uma desconexão muito grande entre o que sempre foi um clube de massa, que o torcedor faz parte, que o torcedor é muito importante. Carrega o time dentro de campo, de referência do time. Hoje tem o Everson, tem o Bernard, que é da casa, e tinha o Hulk, que eu acho que era o último elo que existia entre essas três coisas. Porque é um grande jogador, a diretoria que trouxe, não, ainda era um trunfo dos menin, adorado pela torcida e que dentro de campo resolvia a partida. E acho que tentavam se agarrar ao Hulk como a última coisa que sobrava de um Atlético reconhecível. Não tenho nenhuma dúvida. Era o último fio de reconhecimento do Atlético em todos os seus eixos. Quando a torcida do Galo, e eu já vi muitas vezes a torcida do Galo revoltadíssima, gerava algum movimento para melhorar. A torcida do Atlético me parece muito mais apática. Os atleticanos que eu converso estão ligando para outras coisas antes de futebol. Ele tem alguma coisa na manga, não é muito melhor ou não é o que ele quer. Ele deixa de stand-by, e a hora que ele chega, que ele fala, não, essa é a gota d'água, ele fala, pra mim acabou, eu pego e vou.
Porque se chegasse, como você disse, chegar alguma coisa no sábado e os caras deixarem ele ir pro vestiário pra ele falar não lá, o cara tá errado. Tá muito errado. Então errado é o Hulk. Dá até para trazer já um ponto aí que o VS trouxe, falando sobre a entrevista coletiva do Paulo Brax. A informação que eu tenho é que é o posicionamento do Hulk que chega lá e pede para a diretoria para não jogar essa partida. Eu vi vocês questionando muito aí do momento em que isso foi feito. A informação que eu tenho é que esse pedido ele não chega antes da partida. Mas eu sei que o Hulk tinha a informação de que ele estava liberado do jogo e que depois falaram que era para ele ir para o jogo. E que aí ele foi pro jogo e essa decisão ela acabou sendo tomada nos bastidores. E aí ele expõe a diretoria. A diretoria talvez queria expor o atleta, queria que ele apelasse para falar, ó, ele é o culpado. Aí ele não apelou, ele falou, ele mandou um recado, mas não mandou. Aí ele fala que não vai, a diretoria aceita. Ah, não, mas vai pro jogo, ele vai e pede pra sair. Não, pra mim, não faz o menor sentido. Se o jogador não faz mais parte do projeto, isso precisa ser comunicado de forma direta. Se há uma proposta, ela precisa ser resolvida rapidamente. O que não pode acontecer é deixar a situação se arrastar até o ponto em que o jogador simplesmente abandona o jogo no vestiário. Isso passa uma imagem de desorganização total. E pior, compromete a história de um ídolo. Voltando um pouco no tempo, tudo isso já vinha dando sinais. O Hulk queria renovação, queria mais tempo de contrato. O clube não queria assumir esse compromisso por conta da idade e do alto salário. E aí surge uma proposta de despedida, quase como um último ato, um documentário, uma homenagem. Só que do lado do jogador, isso foi interpretado como uma tentativa de aposentá-lo antes da hora. E aí a relação quebra de vez. Mas talvez o ponto mais preocupante de tudo isso não seja nem a saída do Hulk, e sim o que isso revela sobre o Atlético hoje. Existe uma desconexão clara entre torcida, time e diretoria. Um clube que sempre foi movido pela força da sua torcida agora parece distante dela. Um time que antes tinha identidade agora parece um grupo sem alma. E quando o último grande símbolo dessa ligação se rompe, o cenário fica ainda mais grave. O resultado é um clube sem rumo, um elenco sem referência, uma torcida apática e uma diretoria que não consegue se posicionar. E o pior, tudo isso poderia ter sido evitado com mais transparência, mais coragem e mais planejamento. Bastava resolver a situação no momento certo, lá atrás, quando os primeiros sinais apareceram. Mas optaram por empurrar com a barriga, evitar desgaste imediato e no fim o desgaste veio muito maior. E assim, a saída de um dos maiores ídolos do clube, que poderia ter sido construída como uma despedida histórica, acabou virando um episódio confuso, mal explicado e negativo. Um retrato claro de um clube que hoje parece perdido dentro e fora de campo. Agora eu quero saber de você, quem errou mais nessa história, o jogador ou a diretoria? Comenta aqui embaixo. E se você quer mais análises como essa, já se inscreve no canal porque a gente vai continuar acompanhando tudo de perto.